Então já se perguntaram como é que seria um romance de escritório bem meloso, entre uma chefe super rigorosa e seu subordinado, que tem cara de prota de hentai. Pois é, hoje iremos explorar Otagai Dondon Amateiku Kyokugaki Shinyushin, nome grande da peste kkk. Ele tem 2 nomes, o segundo vou deixar na descrição. Tá ok, breve resumo. Aí a Takabishi acaba sendo posta para ser a mentora de Kutsuyu. Depois de algumas broncas, heroísmo, encontro esquematizado por 3 fãs de romance, corte de cabelo fuleiro, eles começam a se gostarem. Sério, isso é fofo e meloso. E agora? Será que ficam juntos? E o sogrão não foi muito com a cara dele não, hein? Ok, mas antes, se gostaram, se inscrevam para que sejam notificados quando sair outro vídeo. Apresentando os personagens temos Aya Takabishi, bem rigorosa, trabalhadora, chefe, bonita e baixinha kkk. É sério, olhem a diferença entre eles. Quase não passa da altura do ombro dele. E claro, também temos Rikutsu Yuto, maluco recluso, shapeadão, cabelo de prota de hentai, trabalhador e sortudo, né? Olhem essa deusa que ele arranjou não sei como. Ele é a prova que nós otakus também um dia iremos ter uma cremosa linda. É só ficar longe dos dragões que vos rodeiam. Tá, bora lá. Primeiro dia do nosso prota, e ele já é repreendido por estar com a gravata desarrumada. Mas mesmo assim eles se apresentam, ela como Aya Takabishi e ele como Rikutsu Yuto. Já irritada, ela fala para ele arrumar logo essa gravata, mas ele diz que não sabia arrumá-la. Sem escolha, então ela acaba ajeitando para ele. E o cabelo também não passou batido, mandou ele ir cortá-lo até o final da semana. Segundos depois ele já comete o primeiro erro. Ela olha e pergunta se tinha algo de errado, e o ensina como fazer corretamente. Ele pergunta se ela não estava com raiva. Ela responde que não, pois era normal novatos cometerem erros no início. Tá muito perto. Na hora do almoço ela estava comendo sozinha, e Yuto acaba vendo ela, mas resolve não incomodá-la e passa direto. E enquanto estava caçando um local para comer em paz, escuta uma conversa entre 3 funcionárias. Elas estavam falando mal da Aya, dizendo que com certeza ela tinha feito alguma cirurgia ou implantado silicone para ser tão bonita. Então depois que escuta isso, ele volta correndo para onde Aya estava e pergunta se ele poderia almoçar junto com ela, e ela responde que sim. Uma semana depois rola a festa de boas-vindas dele, e um velho gordo queria afogá-lo em álcool, mas Aya briga com ele, dizendo que Yuto não bebia. Então o gordo tenta tocar nela com suas mãos gordas, e na hora em que Yuto vê isso, acaba tirando uma de herói. E os dois acabam saindo dali de mãos dadas. Do lado de fora ele acaba por pedir desculpas a ela, por bancar o herói na frente de seu superior, mas ela fala que não tinha problema, iria conversar com seus superiores sobre a conduta daquele velho. Passeando, ela pergunta o porquê dele ser tão forte, e ele responde que quando era criança sofria bullying, mas um dia viajando no YouTube ele encontrou um canal de treino, se interessou muito pelos treinos e ficou até mais confiante de si mesmo. Alguma referência a How to Fight? Não sei kkk. E ela achou isso tudo muito impressionante. Sábado de manhã, Yuto manda uma mensagem com uma foto pra Aya, perguntando se seu novo corte de cabelo tava legal. Ela pergunta quem tinha sido o barbeiro da peste que tinha feito essa maldade, mas ele fala que tinha sido ele mesmo quem tinha cortado kkk. No outro dia eles marcam pra irem num salão resolver isso. Tava com tanta vergonha que nem queria mostrar o rosto em público. Tadinho. Ela pede pra dar um trato na peruca do malandro. As mãos do bicho eram habilidosas, pelo menos mais habilidosas do que as dele. Ai, até coroem. Essa é a prova que um corte muda um homem. No dia seguinte, as 3 que falaram mal dela ficam chocadas com a mudança de visual do malandro. Já estavam até flertando. Calma que agora que estamos no capítulo 21 de 134. As 3 perguntam se Yuto não gostaria de ir almoçar com elas, mas ele acaba recusando, dizendo que ia almoçar era com Aya. Então Aya pergunta por que ele não tinha ido com elas. Então ele fala que era porque tinha escutado elas falarem mal dela, e que ele não gostava de quem não gostava dela. Brabo. Na casa de Aya, Aya recebe sua amiga Mitsuki para conversar, mas ela acaba só falando do novo funcionário pra ela, que ele era atrapalhado, que tinha feito um corte bizarro por conta própria, e tudo mais. Então Mitsuki fala que ele provavelmente estava vendo ela só como uma mãe. Observação, ela é 3 anos mais velha que ele, e ela fica meio deprê, pensando que poderia ser isso mesmo, só como uma mãe. Lá vem flashback. Quando criança, Aya não conseguia fazer nenhum amigo por causa de ser sempre muito rigorosa com tudo. Mas Mitsuki foi sua salvação, até no ensino médio. Quando a macharada se confessava pra ela e ela não aceitava nenhum, as meninas a julgavam falando que ela se achava demais. Voltando pro presente, Aya diz que estava feliz quando Mitsuki quis estar do lado dela, assim como Yuto ficou do lado dela. Então Mitsuki acaba perguntando se ela não estaria apaixonada por ele, e ela responde que não sabia se estava apaixonada sim ou não. No outro dia no trabalho, Aya já estava ficando mais consciente dos seus sentimentos por Yuto, já não estava nem mais conseguindo orientá-lo nos problemas que ele pedia. Só de simplesmente chegar perto dele, ficava toda confusa e nervosa. Até quando estava tendo dificuldades, Yuto ia ajudar
ajudá-la. Tudo isso acontecia todos os dias, mas hoje ela estava vendo tudo isso com outros olhos. Até que na hora do almoço Yuto pergunta para ela se ela não estava se sentindo bem, porque estava agindo estranho o dia inteiro. Ele dá para ela uma caixa com chocolates, dizendo que era um presente por sempre estar se esforçando no trabalho, fazendo o clima voltar a ficar mais suave entre os dois. Uma semana depois, Aya chega no trabalho com um novo visual, mais bonita, e acaba por dar bom dia àquelas três que falavam mal dela, e elas já começam a enxergá-la como uma boa pessoa. E na hora do almoço as três convidam os dois para irem almoçar todos juntos. E que aquela que só vivia de máscara era a bonita Mermão. Curiosa, Aya acaba perguntando por que ela usava uma máscara, e ela responde que desde quando estudava já usava. Na real parece uma delinquente. Essas três orquestram um plano e dão 2 ingressos para Aya e Yuto irem num cinema. Aya e Yuto, sem perceberem as reais intenções delas, acabam aceitando na maior inocência os ingressos. E um dia antes do cinema, Aya se dá conta que estava indo para um encontro com Yuto e não sabia o que vestir. Já Yuto nem sequer tinha o que usar, um homem nato kkk. Então ele manda uma mensagem para ela, pedindo que o ajudasse a ir comprar roupas. Uma hora depois, maluco sinistro kkk, Aya manda logo ele tirar esse casaco, porque estava fazendo muito calor, mas ele estava sem nada por debaixo kkk. Constrangedor. Agora sim tá parecendo um bicho sociável. No dia seguinte era o dia do tão esperado encontro, mas olha quem tá lá atrás só espiando. No cinema também. Filme erótico. Agora depois desse filme, os dois ficam sem jeito. Eita que ela acaba vendo as 3 espiãs kkk. Então ela pega na mão dele e diz pra correrem. Ele pergunta o porquê. Quando ela fala que era porque aquelas 3 estavam o seguindo kkk, nem um pouco discretas. E como as perninhas de Aya eram curtas pra fugas, o corajoso pega ela pelo colo e saem voados. E depois de verem uma cena dessas, elas resolvem parar e só apreciar a paisagem deles dois fugindo. Meloso credo. Depois disso tudo eles começam a achar graça de tudo o que aconteceu. No dia seguinte no trabalho, Aya tava furiosa dizendo que era feio ficarem seguindo os outros, e em troca das desculpas delas, ela pede por conselhos de relacionamento. Ela confessa que realmente estava gostando do Yuto, mas como nunca tinha namorado não sabia o que fazer. Eita que o Yuto escutou tudo. E quando se veem, ele se preparava para falar alguma coisa, mas ela o interrompe com uma cadernada, dizendo que estavam no trabalho agora. Eu não entendi foi nada. Acho que ela bem pensou que ele ia se confessar bem ali no meio do trampo. Talvez. Finalmente o dia do encontro deles. O primeiro foi meio que armado pelas 3, mas esse agora vai ser diferente. Eles dois marcaram sozinhos esse encontro entre eles dois. E ela esperava uma confissão dele hoje nesse encontro. Mas tem 3 cabeças suspeitas bem ali. Um lindo piquenique no parque. Depois uma olhada no Cristo Redentor, estão no rio, cuidado para não serem roubados, comidinha na boca, credo, e as 3 só aproveitavam o encontro deles kkk, só esperando pela hora da confissão. Eita que ele manda um poema para ela agora kkk, vou traduzir para vocês, escutem bem essa pedra, abre aspas, senpai, você é mais bonita que o sol da tarde refletindo no céu, diante de você até o sol sente ciúmes, se eu fosse um planeta circulando na galáxia, você seria meu sol? Poema sinistro kkk. Eu disse que só iria traduzir, agora entender já deixo por conta de vocês. Porque nem eu entendi kkk. E ela fala que não tinha entendido era nada. Mas então ele fala que estava se confessando pra ela naquele momento. Mas ela acaba não aceitando sua confissão. Até elas ficaram em choque. Mas calma aí, ela fala que não aceitava porque esse poema parecia meio decorado, e não do fundo do coração dele. Uma trabalheira dos infernos pra decorar aquilo e no final receber um não. Ela queria era ouvir seus próprios sentimentos, e não um texto decorado, meu ovo. Então o camarada se enche de confiança, e fala tudo do fundo do seu coração. Fala que quando a conheceu pela primeira vez a achou linda, mas amarga e assustadora ao mesmo tempo. Mas sua gentileza, consideração e capacidade de cuidar dos outros o fizeram se apaixonar por ela. E ela também fala que quando conheceu não gostou muito do que viu. Era roupa desarrumada, cabelo zoado, mas surpreendentemente se mostrou corajoso e gentil. E seus descuidos começaram a ser divertidos na visão dela, e chorando emocionada confessa que o amava do fundo do seu coração. E acaba que ela quem se confessa pra ele no final de contas. E claro, ele aceita todo o seu amor. E aquelas 3 doidas chegam comemorando e tirando fotos deles, pra registrar esse momento único na vida do casal. Mas dessa vez, Aya não ficou irritada por elas estarem o seguindo de novo. Pelo contrário, ela agradece por toda a ajuda que elas deram a eles. E no final todos se abraçam alegremente. E fim.
Calma que ainda tem a segunda temporada, com eles mais maduros, morando juntos, praia, fazendo fofura. Ela conhecendo a sogra dela, ele conhecendo o sogrão e sogra dele. E claro, o pedido de casamento. Será que ela vai aceitar? Tchau e deem like.